Olá, fonoamigos! Eu me chamo Mayara Lins, E eu me chamo Ingrid. somos as monitoras de voz do Departamento de Fonoaudiologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Este é um projeto orientado pela professora doutora Larissa Siqueira e, como vocês já sabem, o nosso podcast tem por título Vozeando. Neste quinto episódio, estamos recebendo uma convidada para falarmos sobre as questões que envolvem os hábitos vocais saudáveis e prejudiciais à voz, além das abordagens relacionadas à terapia vocal indireta. Então, para apresentar oficialmente a nossa convidada, ela é a professora Angélica Engídio da Silva Antonetti. Ela é fonoaudióloga graduada pela Faculdade de Odontologia de Bauru, da Universidade de São Paulo. Durante a graduação, realizou 2 iniciações científicas na área de voz. É mestre em processos e distúrbios da comunicação com ênfase em voz pela Faculdade de Odontologia de Bauru, também pela Universidade de São Paulo. E em seu mestrado trabalhou com terapia vocal e orientações sobre os cuidados com a voz, denominada terapia vocal indireta. Ela realizou técnica pela Universidade de Los Andes, em Santiago, no Chile, sob supervisão do professor doutor Marco Guzmán, e estágio na clínica Las Condes, em Santiago, no Chile. Também pela supervisão do professor doutor Marco Guzmán. Ela possui experiência com medidas objetivas, tais como eletroglotografia, análise acústica e medidas aerodinâmicas. E atualmente ela é aluna do doutorado em processos e distúrbios da comunicação com ênfase em voz na Faculdade de Odontologia de Bauru e membro do Núcleo de Estudos em Voz. É um imenso prazer receber a senhora, professora. Seja muito bem-vinda. Prazer é todo meu, Ingrid e Mayara, muito obrigada pelo convite, estendeu o convite também à professora Larissa, por ter lembrado, como eu sempre falo, assim, quando convida para falar sobre o assunto. Como nós estávamos falando antes de começar a gravação, conhecimento é para ser compartilhado, então é um prazer imenso poder estar solucionando algumas dúvidas e falando um pouquinho sobre a terapia vocal indireta em si. A comunicação surgiu da necessidade dos seres humanos de passar informações uns aos outros. Sem a comunicação, o homem não seria capaz de satisfazer as suas necessidades. Chega a ser até impossível imaginar a nossa vida sem as trocas de mensagem no WhatsApp ou sem as conversas diárias na faculdade para a construção de um trabalho, por exemplo. Nos dias de hoje, a comunicação garante com que consigamos transmitir nossas ideias e pensamentos. Mais do que isso, garante a existência de uma sociedade. Existem, no entanto, distúrbios da comunicação, existem as disfonias, que têm por causa o comportamento vocal inadequado. Como a maioria de nós sabe, a maneira como utilizamos a nossa voz pode acabar promovendo uma série de problemas vocais que impactam a qualidade de vida. Nesse sentido, o trabalho que envolve a mudança de comportamento, de hábitos inadequados, a motivação do paciente para a adesão do tratamento e o entendimento do problema se faz mais do que necessário. A professora doutora Larissa Siqueira costuma fazer uma analogia em sala de aula entre a produção vocal e a dieta. Ela afirma que não adianta fazer apenas o exercício vocal, senão a mudança de comportamento. Não adianta realizar apenas exercícios com o paciente se a gente não retira comportamentos que são prejudiciais para a instalação de novos hábitos. E é aí que entra a abordagem da terapia vocal indireta. Ela engloba a educação associada à saúde vocal, engloba a produção vocal, os hábitos vocais e até o aconselhamento. Pensando aí na importância da comunicação e ainda nos aspectos que envolvem a terapia vocal indireta, a senhora poderia definir o que é a terapia vocal indireta para um melhor entendimento dos nossos ouvintes? Além disso, conta um pouquinho para a gente como é que a senhora trabalha com essa abordagem. Há um certo tipo de divisões por sessão? Vamos lá, exatamente isso, Quando a gente fala de voz, é muito difícil, desmembrar só a voz, comportamento, motivação do paciente, tudo isso tem que estar muito interligado. E ótima analogia com a dieta, não adianta nada. Ou eu só, por exemplo,
parar de comer. Se eu parar de comer, no meu corpo não vai ter nutrientes. E eu não vou emagrecer assim, de uma forma não muito saudável. Se eu só fazer o exercício e não mudar meu comportamento, também não vai. Então, a terapia vocal, ela vai bem nessa linha de eu preciso mudar o comportamento vocal, mas para mudar comportamento vocal, ali pensando fisiologicamente, da laringe e tudo mais, eu preciso também mudar, né, o comportamento assim que vai indiretamente influenciar ali a minha fisiologia vocal. E não só assim questão de hábito, porque a terapia vocal indireta, né, quando eu falo que eu vou tratar indiretamente, né, questão de voz e tudo mais, é super comum vir na cabeça questões de saúde vocal, tá? A partir de agora eu vou usar o termo saúde vocal ao invés de higiene, porque aí quando a gente for falar das divisões ali da terapia vocal indireta, vocês vão ver que tem uma estratégia específica que envolve a higiene vocal. Então, vem só na nossa cabeça saúde vocal. Eu preciso pedir para a pessoa beber água, eu preciso pedir para a pessoa não gritar e tudo mais. E a gente esquece um pouquinho, né? Agora, atualmente, está vindo mais assim aqui para o Brasil essas questões motivacionais do paciente, mas a terapia vocal indireta envolve sim também a motivação do paciente, envolve como eu vou cobrar, ou como eu vou ensinar esse paciente a fazer os exercícios em casa, como que eu vou orientar ele a beber água. A terapia vocal indireta não é só falar beba água, né? Tem toda uma estratégia, como que eu vou aconselhar esse paciente a aumentar, por exemplo, dando exemplo aí, da ingesta de água, né? Então, a terapia indireta, ela nada mais é do que ajustar o paciente na disfonia, tentar ajudar ele com a disfonia, com questões que não é necessariamente que vai manipular diretamente o aparelho fonador. São através de estratégias relacionadas mais a orientações e aconselhamento que vão indiretamente influenciar no comportamento vocal. Tá? Então, essa aí que é a terapia vocal indireta em si. De acordo, assim, eu estou usando de acordo com o texto assim, de Van Stan, né, um texto publicado em 2015, se eu não me engano, pelo Journal, deixa eu ver aqui só o nome certinho do journal, do American Journal of Speech Language Pathology, né, publicado em 2015. Eu posso depois, no final não sei, mandar pelo WhatsApp de vocês esse texto e a lista de textos que eu uso como referência da minha terapia vocal indireta, né? Se vocês quiserem divulgar em algum lugar, assim, dá para fazer isso também. Então, vamos lá. De acordo com o Van Stan, né, as intervenções indiretas, né, a terapia vocal indireta em si, ela pode ser dividida em duas grandes categorias, tá? Uma categoria chamada de pedagogia e a outra categoria, né, é chamada de aconselhamento, tá? A categoria de pedagogia, assim, na terapia vocal indireta, ela é dita como aquela categoria que vai prover conhecimento para o paciente e também estratégias para modificar a saúde vocal. Como o nome diz, pedagogia, você vai ensinar o paciente a cuidar da voz dele. A grande estratégia, assim, que nós, assim, do nosso grupo de estudo, enquanto eu estava desenvolvendo o mestrado, nós percebemos, não é só passar, assim, o conhecimento para o paciente, ensinar. Você meio que vai empoderar o paciente, levar ele a ter uma independência, né? Porque é isso que a gente quer. A gente não quer ficar com o paciente a vida inteira, a gente quer falar tchau para o paciente. Você fala isso para os meus pacientes, chega para mim, ó, isso aqui eu vou te ensinar porque eu quero dar tchau, gosto muito de você, mas precisa ter alta. Então, você precisa ensinar o paciente, né? Ajudar ele a encontrar estratégias para cuidar da saúde vocal, que é praticamente essa parte da pedagogia, tá? E aí, na pedagogia, a gente fala assim que tem as ferramentas que nós vamos utilizar. Uma delas, né, é o provimento assim, de conhecimento, a melhora de conhecimento, que é praticamente o que a gente faz no Dia Mundial da Voz. Sabe por que beber água é bom? E é isso que nós fazemos, é trazer o conhecimento para o paciente, explicar para o paciente, por exemplo, lá na anamnese, que nós vamos fazer todo o levantamento de queixa, sintoma, e também de hábitos que o paciente possui, hábitos vocais, hábitos de saúde geral, tá? Porque é bem importante, por exemplo, perguntar, faz alguma atividade física? Como que você faz? Como que é a rotina do seu dia? Então, você vai ter todo esse levantamento com o paciente para poder
desenvolver melhor, assim, essa parte de prover mais conhecimento. Então, se o paciente já tem uma ingesta adequada de água, não tem por que eu orientar. Lógico, ó, muito bom, você bebe água, né? Mas vamos supor lá, como que eu vou prover esse conhecimento para esse paciente, né? Você vai chegar no paciente, primeiro de tudo, vocês falam no sexto período, né, o terceiro ano de fono, então vocês já sabem, por exemplo, que se eu bebo água, a água que eu bebo vai para minha laringe? Não vai, né? Não. Antes de vocês entrarem na fono, quando falava que beber água era bom para a voz, o que vocês imaginavam? Bom, eu imaginava que o impacto da água na voz era direto, assim, que realmente havia uma hidratação direta na laringe, nas pregas vocais. É isso que eu imaginava. Que a prega vocal tava lá, vuxuá, água na prega vocal, tomava um banho, ficava hidratada. Só que aí depois, quando a gente começa a ter noções de anatomia, né? Se a água for para a prega vocal, não sei se vocês aí costumam falar, quando engasga, foi pro buraco errado. Vocês falam aí também? Que aqui, direto, quando tosse, foi pro buraco errado. É praticamente isso, a prega vocal tá nesse buraco errado. Tá onde passa o ar. Então, se a água que você bebe for para a prega vocal, você vai engasgar. E aí é desastroso. Então, assim, para o paciente, o que nós fazíamos antigamente? Chegava no paciente, ó, bebe água que é bom e tá. Se eu falar para você que se você assim, ó, olha, Mayara e Ingrid, se vocês plantam bananeira todo dia para ir bem na prova, faz sentido? Não. Então pensa para o paciente que não tem as noções de anatomia, nem precisa ter, assim, previamente falando, bebe água que é bom para a voz. Não vai fazer sentido para ele. E coisas que não fazem sentido, a gente se sente estimulado a modificar no nosso dia a dia? Muito dificilmente vai. Então, nessa parte que eu falo assim de empoderamento e independência do paciente, é você sentar com o paciente e falar assim, ó, vamos entender como a voz é produzida, né? Vamos entender como sua voz é produzida, vamos entender onde fica a prega vocal, qual que é o buraco da prega vocal, o buraco que é da comida, o tubo que passa a comida. Então, o paciente vai ter uma noção que, por exemplo, bebe água. Ó, se você beber uma garrafinha de 500 ml de água, o efeito não é instantâneo, porque ele vai ter essa consciência agora de que a água, você tem que explicar para o paciente como se fosse, vamos supor, o aluno nosso do primeiro ano. Lá, a água vai para o seu estômago, do seu estômago, essa água vai para o seu, distribuir para o seu corpo, e aí o seu corpo vai pegar essas moléculas de água e hidratar a sua prega vocal. Porque a sua prega vocal tem agora, né, também tem uma questão do skincare, que está tudo em alta, assim, o pessoal sabe agora o que é um ácido hialurônico, que mantém a elasticidade da pele. Então, assim, sua prega vocal é rica em ácido hialurônico. Então, quando ele capta essa água que foi para o seu estômago, a sua prega vocal vai ficar molinha, usando assim já os termos assim para o paciente, a sua prega vocal fica molinha, ou seja, para nós fonoaudiólogos fica menos viscosa, e ela deforma mais fácil, então não precisa fazer muita força para ela vibrar. Entendeu? É esse tipo de orientação que a gente dá para o paciente. É uma orientação com um pouco mais complexa, com vocabulário simples, mas você traz a informação com um todo para o paciente. Não simplesmente água faz bem para a voz porque não faz tanto esforço. Por que não faz esforço? Por que faz bem para a voz? É praticamente explicar os porquês para o paciente. Isso para qualquer hábito. Por exemplo, por que gritar faz mal? Porque gritar, vamos supor assim. Quando eu grito, eu tenho muito ar, porque a gente explicou, vamos supor que nós já explicamos para o paciente como a voz é produzida, que é produzida através do ar vibrando as pregas vocais. Quando eu falo muito alto, eu preciso de muito ar. E quanto mais ar, mais forte a prega vocal bate uma na outra. E por aí vai. É assim que nós fazemos esse aumento assim, de conhecimento com essa ferramenta da terapia vocal indireta, que é praticamente eu informar o paciente, mas informar de um jeito mais profundo esse paciente para ele entender como os porquês de alguns hábitos fazerem mal ou bem para esse paciente, tá? Uma coisa assim para o paciente que às vezes não é muito claro, que a gente também fala bastante no Dia Mundial da Voz, né? Que é a questão da atividade física. Vocês já ouviram falar assim, fazer atividade física é bom para o corpo, é bom para a voz, né? Mas aí vocês param para entender como que a atividade física vai influenciar na voz? Vamos supor, eu faço academia 5 vezes por semana, ou eu faço uma caminhada, uma corrida, dia sim, dia não. O que isso vai influenciar na minha voz?
Aquela pergunta que fica assim. Olha, eu imagino que a atividade física interfira no condicionamento, né, da pessoa, porque o ar é o motor da fala. Eu acho que o pulmão é o motor da fala, melhor dizendo. E aí o ar, né, ele é capaz, quanto mais ar, melhor é a produção vocal. E aí a inspiração tem que ser o mais longa possível durante a fala. É isso que eu entendo. Isso, exatamente, entendeu? Então, mas às vezes para o paciente isso não está claro. E aí, assim, dependendo do paciente, você pode ir além ainda. Por exemplo, a gente pode falar de um processo de fadiga, porque é muito comum na disfonia comportamental, que é o processo de fadiga, né? Fadiga vocal. Eu estou falando mais agora da fadiga muscular, que aí a pessoa fala, 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 aí quando entra no processo de fadiga, a contração muscular perde força e coordenação, aí começa a ter falha na voz, dor no pescoço e tudo mais. E o que é a fadiga, né? Aí também o texto, né, que eu vou disponibilizar para vocês, o texto não, a lista de textos, né, porque é muito texto. Se eu for mandar para vocês todos os textos assim que eu tenho, assim, vai ficar um arquivo muito pesado. Vou mandar a lista de textos, né, para vocês. E aí depois, se vocês quiserem, eu mando o texto individualizado e tudo mais, tal. Só vai mandando mensagem para mim no WhatsApp que eu vou mandando. E aí, assim, tem o processo, tem um estudo, assim, de uma fonoaudióloga, se eu não me engano, eu não sei se eu vou pronunciar o nome dela certo, é Nanju Desvaran. É um artigo publicado, se eu não me engano, no Journal Voice, que fala sobre o processo, os mecanismos metabólicos da fadiga vocal. Isso, essas coisas eu converso com os pacientes, que é o diferencial da abordagem, você dá bastante informação. O que acontece, né? A questão de ar, dessa questão do ar que os estudiosos verificaram. O músculo ele precisa de oxigênio para ter uma contração eficiente e coordenada. Aí, por exemplo, se eu começo a usar muito esse músculo, ele acaba entrando num processo que a gente chama de anaeróbico, porque o oxigênio começa a faltar nesse músculo e ele começa a ativar um metabolismo que não precisa do oxigênio. E esse é o metabolismo anaeróbico. Só que quando eu estou no metabolismo anaeróbico por muito tempo, começa a ter produção de ácido lático e de outras estruturas oxidativas ali no tecido. E aí, o que eles perceberam que essa questão da atividade física? Quem faz atividade física? Essas pessoas, elas demoram mais para entrar no metabolismo anaeróbico, porque toda a musculatura está condicionada, tem uma resistência muscular maior. E eles perceberam que essas pessoas, nos testes, observaram que essas pessoas também demoram mais para entrar em fadiga vocal. Então, eu estou trabalhando o corpo, minha musculatura do meu corpo está aprendendo, entre aspas, a demorar a entrar no metabolismo anaeróbico, a musculatura laríngea também. Por mais que eu não tenha lá um exercício na academia específico para laringe, eu estou ali também trabalhando também com essa musculatura e no sentido de ela aprender a entrar, demorar mais para entrar no metabolismo anaeróbico. O seu corpo inteiro demora mais. Então, a atividade física é importante. Então, assim, estimular o paciente a fazer atividade física, principalmente vamos pensar um profissional da voz, um paciente que tem muita fadiga vocal, não é só uma questão assim, lógico, você pode trazer os fatores de saúde geral, questões de colesterol, questões de saúde como um todo, mas também essa parte da aumento do conhecimento, né, essa ferramenta, envolve toda essa explicação um pouquinho mais complexa, obviamente, mas com vocabulário simples. Aí nós temos a parte, assim, a outra ferramenta, né, da pedagogia, que aí é a higiene vocal, que o Van Stan chama de higiene vocal. Na higiene vocal, ele aponta que é a estratégia que o terapeuta usa de orientar o paciente a modificar o ambiente que ele usa a voz. Então, quando a gente fala de cuidados com a voz, a gente usa o termo saúde vocal, porque aqui na nomenclatura do Van Stan, ele chama de higiene vocal a modificação assim do ambiente. Por exemplo, paciente que é professor. E a gente sabe que esse professor ele tem rinite, tem sensibilidade a pó e tudo bem, e tudo mais. E perguntando com esse professor, lógico, na anamnese, você dá aula, como que é o quadro que você usa? É quadro branco com canetão? Ah, não, é quadro verde e giz. Tem rinite. É a combinação péssima, assim. Então, como que seria essa modificação de ambiente? Obviamente que tem coisas que são possíveis, tá? E coisas que são mais difíceis. Por exemplo, algumas escolas têm salas que têm
as duas lousas. Então, a modificação de ambiente seria assim, será que consegue conversar com o diretor ou com o coordenador, mudar de sala? Ou, por exemplo, ensino fundamental, ensino assim mais infantil, ou até ensino médio. Pega um aluno que vai ser o seu ajudante do dia, pede para o aluno apagar a luz para você e você vai para o fundo da sala para ficar longe do pó, ou orientar o uso de um microfone, ou, por exemplo, dependendo do caso, olha, tem um paciente que usa muita voz num ambiente que não é tão... a acústica do ambiente não é tão boa. Será que a gente tem condição de melhorar a acústica desse ambiente, colocando cortinas ou mudando o revestimento? Então, a parte de higiene vocal, assim, de acordo com o Van Stan, a parte de pedagogia, né, é essa questão de orientação quanto às questões ambientais que o paciente faz o uso da voz dele, tá? Aí depois a outra intervenção indireta, né, que o Van Stan nomeia, que é as intervenções de aconselhamento. Esse tipo de intervenção, ele, entre aspas, é um pouco abstrato, porque eu posso usar as estratégias de aconselhamento enquanto eu estou dando estratégias de pedagogia, enquanto eu estou orientando o paciente, por que não fez o exercício em casa? Entender, porque envolve mais um entendimento quanto à motivação do paciente, tá? Por exemplo, então, assim, a definição praticamente, né, do aconselhamento, né, é praticamente a identificação e modificação, né, de fatores psicossociais que vão afetar negativamente, né, o impacto dali da saúde vocal. E aí eu já tenho 3 ferramentas, né? Que uma dessas ferramentas é a ferramenta de enfrentamento, tá? A ferramenta de enfrentamento é praticamente entender como que o paciente faz algumas adaptações relacionadas à emoção, psicológico, que vão levar ali, como que ele vai enfrentar ali e gerar alguns comportamentos, tá? Então, por exemplo, eu tenho um paciente que toda vez, assim, que ele fica rouco, ele fica mais nervoso, a voz fica mais tensa. Então, entender por que ele tem essa questão de ficar mais nervoso e conversar com esse paciente. Obviamente que não é uma terapia psicológica, tá? É mais ali trazendo para o paciente as questões para ele começar a identificar o que está gerando o comportamento vocal ali inadequado. Aí tem uma outra estratégia também que envolve bastante uma coisa que está sendo muito comum no nosso dia a dia, que é o estresse. Né? Não sei se a professora Larissa com certeza já deve ter comentado isso com vocês, que separar a voz de personalidade e emoção não existe. Por mais que venha um paciente com uma disfonia comportamental, que não seja psicogênica, porque a gente fala assim de emoção, pensa numa disfonia psicogênica, né? Uma disfonia psicogênica, mas sempre vai ter um fator emocional, uma coisa que a pessoa somatiza ali e leva para a nossa parte da comunicação, né? O nosso instrumento de comunicação. E aí vem a questão do estresse. Hoje em dia, né, a gente até brinca, o dia 24 horas num dia é pouco. Antes era assim, 12 horas de trabalho, tá? 12 horas do dia é pouco. Agora 24 é pouco. Se o dia tiver 42 horas, vai ser 42 horas, vai ser pouco. Então tem a questão assim do estresse. O que o estresse gera, né, praticamente no nosso corpo? Uma tensão muscular mais generalizada. Às vezes nós tendemos assim, às vezes a gritar um pouco mais, falar de uma forma mais tensa. Também pode prejudicar a qualidade de sono, porque o sono também, a qualidade de sono, ela vai influenciar também na qualidade vocal, tá? Qualidade de sono não é só tempo de sono. Tem pessoas que dormem 5 horas por dia e tem uma qualidade ótima, acorda descansado e tudo mais. Então, não estamos falando só de tempo de sono, é qualidade como um todo. E aí nós precisamos ajudar esse paciente, lógico que às vezes isso não é identificado diretamente num dia de anamnese, tá? Muitas das coisas que nós vamos perceber, principalmente como essa parte de aconselhamento do Van Stan, muitas delas não são identificadas num primeiro momento que você está com o paciente. Primeiro, a anamnese ela é bem objetiva, pergunta de hábito, pergunta de sintoma, pergunta de como é o dia a dia do paciente. Talvez você pegue algumas coisinhas na história pregressa da queixa, mas no dia a dia ali com o paciente, às vezes o paciente chega mais nervoso, tem sessão de terapia de voz que o paciente chega com a voz ruim,
E aí você pergunta se está tudo bem, você vê que o paciente está mais nervoso, quer conversar? Você só conversa com o paciente, às vezes ele chora um pouquinho, às vezes o paciente só dá aquela desabafada, a voz pode dar uma melhoradinha. Porque ele estava com uma pressão muito grande. Então, como terapeuta, na parte da voz, assim, eu posso fazer uso ali da estratégia, né, de melhorar o conhecimento dele para mostrar para ele como o estresse vai impactar nessas questões que nós comentamos, qualidade de vida, qualidade de sono, né? E o que a gente pode fazer para ajudar a combater, né, esse estresse? Que aí é fazendo uso ali da estratégia do que o Van Stam propõe, né, que é o manejo, né, de estresse, que é praticamente quando a gente tenta modificar, né, os fatores, que ele usa muito esse termo, os fatores psicossociais que vão afetar o paciente e tentar aplicar estratégias que vão evitar que ele se estresse no dia a dia. E como que seria isso? Estimular o paciente a ter um hobby, sabe? Pode falar, Mayara. Eu tô falando difícil. É difícil não se estressar no mundo de hoje. É difícil não se estressar, exatamente, no mundo de hoje. E assim, e vocês percebem que no mundo de hoje é o mundo que mais tem pessoas assim, com ansiedade, com crise de pânico e tudo mais. Tem algumas vertentes que acredita, né? Lógico, a gente não precisa se isolar do mundo, mas, por exemplo, rede social, a gente tem muito acesso à informação. Aí não tem um filtro, né? Ó, isso aqui você não vê, isso aqui você vê. Então você está sendo bombardeado de informações o tempo todo. O paciente também. E aí aquele negócio, nossa, fulano já tem 25 anos, já tem PhD, já tem não sei o quê, já está dando aula não sei na onde, já é professor não sei na onde, ou já é super bem sucedido, já tem não sei o que, negócio de dependência financeira. E aí você começa situações, por exemplo, nossa, tem essas coisas que dá para fazer, por que eu não estou fazendo isso e fulano está fazendo? Por que fulano já chegou naquele ponto? Então, o acesso à informação hoje em dia, isso aqui agora é uma questão para filosofar um pouquinho mais, né? O acesso à informação hoje em dia pode estar levando a gente a adoecer mentalmente. A informação extrema, sem saber filtrar, né? Sem saber, por exemplo, a gente acaba se comparando com outras pessoas. Isso não é saudável. Então, às vezes, nós temos que botar um pezinho ali no freio. E isso você identifica no seu paciente, para você dar essas orientações para o paciente. É óbvio, falar para o paciente, ó, você está dando o seu melhor, é o que importa, você está atingindo os seus objetivos, não os seus objetivos para acompanhar fulano, que é outra realidade. Você tem a sua realidade. E na sua realidade, você vai estabelecer os seus objetivos. Aí tem as outras orientações, assim, tentar estabelecer, então, hobbies. Tem um momento no seu dia que você cuida para você? Ou é sempre para o seu trabalho? Porque a gente acha que é para a gente, quando a gente pensa assim, carreira profissional. É para mim, eu tô dizendo, tá, é a sua carreira profissional, não é você. Você tem um tempo para você? Aí o paciente fala, não. Aí a gente já conhecendo, né, já conhecendo a rotina ali do paciente, você falou para mim que você trabalha até às 6, por exemplo, de sexta e sábado você não trabalha. Sexta-feira ali naquele horário, será que dá para aprender a pintar, aprender a bordar, aprender a fazer alguma coisa nova, ou assistir simplesmente uma série bobinha, não precisa ser aquelas coisas muito não, para você ter um momento de desligar, para ter essa questão do desestresse. Um momento no dia, assim, literalmente para não fazer nada. Então, às vezes, o manejo de estresse do paciente é ajudar ele a ter uma organização melhor do dia a dia. Por exemplo, ele colocar ali na agenda dele, ó, de tal hora, é o meu momento que eu não quero, desliga telefone, desliga tudo, para dar aquela relaxada. Então, você precisa ajudar o seu paciente quando você percebe, óbvio, não são todos que têm essas questões, mas se você percebe que a questão de estresse, a questão de rotina desse paciente está impedindo ele, de fazer os exercícios no dia a dia, porque não dá para parar. Outra, de piorar a qualidade de vida dele, então nós precisamos parar e pensar o que está acontecendo. E aí tem a outra estratégia, né, que a gente chama de interação terapêutica. Essa é a estratégia, assim, que eu acho que é a ferramenta, na verdade, que é a mais completinha que eu aplico, assim, constantemente na minha terapia. Que é essa estratégia é praticamente eu conversar, né, com o paciente, entender esse paciente e discutir a solução de problemas.
E qual que seria o problema aqui na terapia de voz? O problema na terapia de voz seria a questão vocal, que está interferindo no dia a dia dele. O problema ali é a disfonia. Logicamente que eu vou ter outros problemas que vão vir junto. Por exemplo, as questões de comportamento vocal, de hábito, de saúde vocal, de estresse. Mas ali a solução do nosso problema é disfonia. Eu quero solucionar esse problema, dentro da medida do possível. E aí eu vou lançar a mão dessa estratégia. Por quê? O paciente, vocês já tentaram mudar de hábito? Alguma vez? O famoso hábito, vou começar a ir na academia. Alguma das duas já fez isso? Sim. Eu acho com sono. Eu tento ir dormir mais cedo para acordar cedo, só que eu não consigo. Eu sou uma pessoa que gosta de estudar de madrugada, e é isso. E aí você tem essa questão assim, eu preciso dormir mais cedo para acordar mais cedo, e não vai, né? Você ia falar, Ingrid, você também tem alguma coisa que quer mudar de hábito? Sim, eu tentei fazer exercício na pandemia. Eu até consegui uns meses, mas depois não consegui manter. Exatamente. Vocês viram a mudança de hábito, entendam, ó. Vocês tem 2 tentativas aí de mudança de hábito. Fazer um exercício físico, até começou a fazer, tentar ir dormir mais cedo. Imagina um paciente também que chega com mais de um hábito para ser modificado. Às vezes, beber mais água, parar de falar alto, tentar melhorar a qualidade de sono, dormir mais cedo. Aí tem fazer exercício em casa, porque fazer exercício em casa também é um hábito que ele precisa adquirir durante a terapia. E não é fácil. Para ter a modificação de um hábito, é necessário muita persistência. E é muito importante, durante o tratamento, reconhecer isso com o paciente. Não só falar para ele assim, você precisa fazer, é que nem o do plantar bananeira, você precisa plantar bananeira toda vez, todo dia, vai lá, não fez? Então vai fazer. Entendeu? É difícil, então cada conquista do paciente, isso tudo está na interação terapêutica, cada conquista do paciente tem que ser ressaltada. Olha, conseguiu fazer muito bem, então vamos tentar mais, porque na mudança de hábito ela é feita aos poucos, tá? Fazer exercício em casa, vocal ou físico, tentar ir dormir cedo, tentar beber mais água. Eu não posso chegar assim, vamos supor que eu atendo o paciente 2 vezes na semana. Na segunda-feira, eu pedi para ele beber mais água, aumentar a ingesta de água. E as próximas sessões é na quinta. E já na quinta eu cobrar a ingesta de água 100%, ingesta de água adequada. Não, é uma coisa de processo. Então é assim, até quinta-feira vamos fazer um acordo. Eu expliquei. Então aí é aquele negócio que junta mais de uma estratégia. Você já sabe como que acontece a hidratação e por que ela é importante. Então na quinta-feira vamos tentar aumentar. Se quiser marcar, se você quiser dar aqueles habit tracker, sabe? Que vocês já viram, às vezes, no Instagram, no Pinterest, aqueles rastreadores de hábito que tem você vai fazendo um xizinho, que dá para você montar para o seu paciente, desenhar. Você pode dar um desses para o seu paciente, pode ser aplicativo, ou ele vai anotando e me fala quanto que você conseguiu na próxima semana. Às vezes, assim, o paciente, ele não chega, que nem, por exemplo, a Ingrid falou assim, comecei a fazer exercício na pandemia, não continuei. Ou a Mayara, tentei dormir mais cedo, não consegui. A paciente não consegui fazer os exercícios que você me passou. Ou não consegui aumentar a ingesta de água. Aí que começa a ferramenta de interação terapêutica, né? Você chegar no paciente e perguntar por que você não conseguiu. O que aconteceu? Porque a terapia vocal indireta, a gente observa que não é só você jogar a informação para o paciente, ou você... eu estou deixando ele mais informado, mas não é só isso, é você trazer essa independência para ele, é fazer o paciente, ele mesmo refletir quanto à rotina dele, quanto a como ele enxerga a importância da terapia vocal. Então você não conseguiu beber água, não conseguiu fazer os exercícios. Por quê? Aí ele vai dar uma justificativa. E por isso que eu falo, a anamnese e as sessões, você tem que estar sempre buscando conhecer o dia a dia do seu paciente, conhecer a rotina dele, para poder fazer aconselhamentos próximos à realidade dele. E querendo ou não, você que vai fazer o paciente chegar na solução do próprio problema. Por que você não conseguiu fazer o exercício ou não conseguiu beber água?
Ah, ele fez por causa disso, disso. Ah, tá. Eu lembro que você falou para mim que você tem um horário livre aqui, ou você gosta de aplicativo. Será que baixar um aplicativo? Ou será que se você fizer em outro momento? Aí o próprio paciente que vai chegando nas respostas que você precisa, entendeu? E aí vai ajudando o paciente também a enxergando que a disfonia é, entre aspas, um problema. Agora eu vou parafrasear a professora Kelly, que é a minha orientadora e foi orientadora da Larissa também, que é assim, o paciente com a disfonia, principalmente a comportamental, ele vai chegar com ela, bem, o problema dele, né, embrulhado num pacote dourado com um laço vermelho, lindo, maravilhoso, um presente, e ele vai dar esse presentinho para você, assim, ó, resolve. Só que aí você vai pegar esse pacote, você vai fazer, é seu. Eu posso te ajudar a desembrulhar o pacote, mas quem vai resolver o seu problema é você. É isso que o paciente tem que ter muito claro, e isso faz muito também parte da terapia vocal indireta. Você vai conscientizar o paciente que você vai mostrar o caminho para ele, ó. Vai para lá que você vai melhorar. Quem vai é ele, não é você. E aí, quando o paciente está relutante ou não consegue fazer o exercício em casa, é ele que tem que pensar na solução do problema. Você vai ajudar, você vai ser um agente facilitador ali. Por que não deu para fazer? Será que se a gente tentar fazer nesse horário, tentar dar certo? E aí, vamos lá, ó. Por que você quer melhorar sua voz? Por que você está aqui? Ah, eu quero porque ficar rouco, eu quero que as pessoas me entendam melhor. Você entende que para as pessoas te entenderem melhor, o exercício precisa ser feito além da terapia? Ou você entende que para você manter uma qualidade vocal boa, a saúde da sua laringe tem que estar boa. E para a saúde da sua laringe tem que estar boa, você precisa entender como funciona, por exemplo, a hidratação, ou não gritar, ou qualquer outro hábito que seja prejudicial. Isso que é a interação terapêutica. Você ir conversando com o paciente, fazendo ele refletir sobre um modo mais curto e grosso, sobre o que ele está fazendo aqui. É muito comum isso acontecer em terapia. Às vezes, por exemplo, a graduação aqui da USP, já aconteceu isso quando a gente está acompanhando, ou da Unesp, onde eu estou como professora substituta. Às vezes você tem que entrar na sala do paciente, a terapia tem 45 minutos, você fica meia hora com o paciente só. O que você está fazendo aqui? Resumindo uma conversa, assim, o que você está... Ah, é porque minha voz fica ruim. Tá, e o que você faz para melhorar a sua voz? Porque eu não vou fazer o exercício por você, eu vou te ensinar a você perceber como o exercício está certo, a você fazer um exercício, mas se você não fizer e não mudar comportamento, eu não posso fazer nada. Então, é praticamente você às vezes dá um choque de realidade no paciente. E aí tem umas estratégias bem interessantes que vieram da psicologia, que trouxeram, assim, pegando emprestado da psicologia, que são algumas estratégias que nós chamamos de estratégias motivacionais, para o paciente enxergar de uma forma bem visual como que ele está, por exemplo, motivado à terapia vocal ou motivado a mudar algum hábito. Por exemplo, de 0 a 10, Maiara, quanto você acha importante dormir cedo? 0, nada importante, 10, importantíssimo. Eu acho que 7. 7? Por que não 10? O que falta para o 10? Eu acho que é porque tem outras prioridades na frente, sabe? Por exemplo, às vezes eu tenho que terminar um trabalho a tempo. Ou um livro que eu tô lendo por diversão, simplesmente. Às vezes eu coloco isso como prioridade na frente do meu sono. Ah, tá lendo um livro por diversão. Agora sim, eu fiz a pergunta assim, o quanto você acha importante? Porque essa é uma pergunta. Agora a outra que eu acho que eu também não fiz muito tão clara é o quanto você está disposta, né, a dormir cedo. Quanto que é importante dormir cedo? 10. 10, por quê? Porque uma noite boa de sono, ela me deixa mais ativa durante o dia, sinto mais disposição para fazer as minhas coisas. Uhum, entendi. E aí, quando você está disposta a dormir cedo, seriam 7. Seriam 7. Seriam 7. Aí falta do 10 por causa disso. Aí, Mayara, eu vou compartilhar de um problema com você, de ficar lendo até tarde. Já aconteceu isso comigo. Eu tinha que acordar às 6 horas da manhã e na hora que eu fui ver no relógio já era 3 horas da manhã. Vai lendo. Então, aí, assim, é complicado isso aí. É uma questão, assim, aí eu tenho que botar nessa balança. Então, isso que eu acabei de fazer com você é uma linha motivacional,
tá? Que é praticamente você dar uma nota para quanto o paciente acha que é importante, por exemplo, quanto que é importante a terapia de voz? Quanto que é importante beber água? 10 ou 9 e tudo mais. Quanto você está disposto a fazer isso? Então, você faz o paciente refletir. Então, que nem você mesmo já refletiu, livro que eu leio por diversão. Será que é essa hora? Tem que ler nessa hora mesmo? Eu sei que às vezes que a gente fala alguns plots, a gente fica assim, meu Deus, o que vai acontecer agora? Eu preciso terminar agora. Entendo você, mas, o que é a minha prioridade agora, né? Então, é conversar isso com o paciente, que é essa linha motivacional. E essa pergunta é sempre importante. Quando o paciente responde de 5 para cima, por exemplo, 5, 6, 7, por que não 10? O que falta para chegar no 10? Para eu poder conversar com esse paciente e ter essa discussão. Às vezes o paciente vai dar uma resposta que dá até uma tristeza no coração. Ele fala 3, fala 4. Então, ele não falou 0. Então, tem alguma coisa que ele ainda tem esperança. Então, por que não 0? Porque eu sei que minha voz está ruim, não sei o que. Então eu vou pegar isso para discutir, tá? Aí tem outra estratégia que chama balança decisória. Essa é bem legal. Dá para fazer com o paciente com post-it, com papel assim maior, com caneta colorida, que você praticamente vai desenhar uma cruz na folha, ou fecha essa cruz, faz um quadrado, mas tem que estar dividido em 4 quadrantes, tá? E aí, na parte superior, você vai colocar pontos positivos numa coluna, pontos negativos em outra coluna. Aí, na parte lateral, em uma linha, você vai colocar manutenção do hábito ou manutenção do comportamento e mudança do comportamento. Então, aí, dividido nesses 4 quadrantes, eu vou ter aqui, pontos positivos de manter o comportamento, pontos negativos de manter o comportamento, vou ter pontos positivos de mudar o comportamento e ponto negativo de mudar esse comportamento, tá? E aí gira uma balança mesmo decisória. O que se espera? Você chegar num ponto com o paciente que, se meu objetivo é mudar o comportamento, por exemplo, aumentar a ingesta de água, fazer exercício em casa, eu tenha bastante ponto positivo na mudança de comportamento e bastante ponto negativo na manutenção de não fazer o exercício, por exemplo. Que nem dormir cedo. Quais são os pontos positivos de dormir cedo? X, Y, Z, papapá. Negativo. Eu não leio o livro que eu quero ler. Eu não fico ali fazendo sobe, sobe, desce no Instagram, no TikTok, na minha hora livre. São os pontos ali negativos. Ponto ali positivo, então, de continuar a dormir tarde. Eu vou ler meu livro, vou mexer no celular. E os negativos? Eu vou dormir tarde, como eu fiquei mexendo no celular, vou ter o sono mais agitado, eu não vou ter qualidade de sono, vou acordar às vezes mais estressada, com olheira, aí tenho que acordar mais cedo para passar base, para tampar a olheira, entendeu? A gente se passa a base, né, para tampar a olheira, porque chega um momento da vida que a gente fala assim, né? Então, aí você vai pesar essa balança e ver assim, olha os pontos negativos que eu tenho de mudar e olha os pontos positivos, entendeu? Então, tudo isso vai pegar para gerar discussão com o paciente, para mudança de hábito e manutenção ali na terapia. Isso que é a terapia vocal indireta, como um todo. A senhora falou bastante, né, sobre a questão dos hábitos, né, como esses fatores, né, como a hidratação, o aconselhamento psicossocial, eles são importantes nesse tratamento. E aí, pensando nisso, foi até bacana que a senhora falou sobre os professores, né? Sobre a rotina que eles têm, em sala de aula, que muitas vezes o ambiente não é adequado. E aí, se a gente pensa no cantor, né, que também é um profissional da voz, e aí ele tem uma rotina vocal bem intensiva, né? Quais seriam as principais orientações acerca da higiene vocal e dos fatores? Perdão, que cortou o finalzinho. Não ouvi. É das principais orientações para higiene vocal, saúde vocal e? E dos fatores de risco. Fator de risco. Beleza, tá. O cantor. O cantor é um assunto, assim, é bem delicado, porque, no caso, assim, lógico, o professor também precisa de ter uma ótima saúde vocal,
Só que o cantor, além de ter qualidade vocal boa, né, tem questões envolvendo projeção vocal, afinação, performance e muitas coisas. Primeiro, assim, é muito importante entender com qual tipo de cantor eu estou lidando, tá? Eu tenho cantores de alta performance, cantores populares, cantor de barzinho, cantor com estilo de... Eu tenho que entender, é muito importante entender, primeiro, qual que é o estilo do seu cantor, tá? Por exemplo, eu vou dar o exemplo, assim, do cantor, um cantor que canta rock, canta heavy metal, que exige algumas técnicas, por exemplo, o vocal fry, o gutural, exige algumas técnicas que eu tenho que me certificar que ele está consciente quanto assim, a execução dessa técnica e tudo mais. Aí eu tenho, por exemplo, cantores que, vamos supor, mais populares, cantores que de barzinho, e aí, assim, os de rock também, mas que estão mais envolvidos ali naquela apresentação ao vivo, que aí eu me preocupo com outras questões, por exemplo, ingesta de álcool durante o show e tudo mais, tá? E aí tem os cantores de alta performance, que eu costumo separar nesses cantores, que são os cantores mais líricos, cantores de musicais, que também é um cuidado, todos têm que ter um cuidado, assim, exímio na voz, né? Mas esses outros cantores de alta performance são um cuidado extremamente delicado, tá bom? E aí é tudo isso. Agora sim, por exemplo, o que é péssimo para cantor? Que ele tem que realmente manter a hidratação dele sempre em dia. A primeira coisa, qualquer cantor, água. Beba água sempre. Não é uma hora antes do show que você vai beber 2 litros de água. É constantemente, todo dia, para se manter hidratado. Porque, voltando ao que a gente falou no começo, bebe água, vai para o estômago, absorve essa água, distribui para o corpo. E aí tem uma questão que a gente fala também da hidratação direta, que é hidratar diretamente a prega vocal sem engasgar, né? Que seria através, que é muito comum, os cantores conhecem, que é a nebulização, certo? A nebulização pode ser feita com um aparelhinho de inalação, que o cantor, assim, a pessoa coloca água e coloca soro fisiológico. Se a pessoa não tem um nebulizador, se quiser comprar, ok, mas não precisa, por quê? Eu posso fazer essa hidratação direta aquecendo a água no recipiente e respirando esse vapor de água. Eu posso pegar uma máscara, hoje em dia agora todo mundo deve ter uma máscara de pano em casa, eu posso molhar essa máscara de pano e ficar com ela no rosto, respirando esse ar extremamente úmido, tá? É um cuidado. E aí o cantor faz isso antes do show, tá bom? Durante 10 minutos ali respirando. Posso fazer a nebulização ou ficar com a máscara molhadinha ou ali num ambiente extremamente úmido e fazer a rotina de aquecimento? Pode. Aí você otimiza o tempo, porque aquecimento vocal também é outra coisa que é imprescindível para o cantor. Aí ali é mais voltado assim para a saúde vocal em si. Entender, por exemplo, o seu cantor assim no sentido de palco. Tem efeitos esse palco, efeitos visuais, fogo, gelo seco e essas coisas. O gelo seco, aquela fumaça de gelo seco, não sei se você já for em algum show, alguma festa, algum barzinho que tinha bastante gelo seco. Vocês sentem alguma coisinha diferente na garganta quando tem gelo seco? O que vocês sentem? Sim, inclusive eu tive uma paciente no estágio que era cantora e ela reclamava desse gelo seco, porque ressecava. Assim, ela tava cantando, aí de repente ela sentia que a garganta dela tava muito seca. Aí ela ficava, é muito ruim, a gente parou de usar por um tempo, mas agora vamos voltar. Aí eu fiquei, por que vocês vão voltar se você me falou que é ruim? Por dentro eu tava assim, eu falei, entendi, eu só anotando assim na anamnese, fingindo plenitude, né? Escutando o que ela tinha a dizer ali. Então, o gelo seco é exatamente isso. Ele resseca todo o trato respiratório. Que você sente, parece que a língua está grudando no céu da boca. Que a prega vocal chega até a falhar a voz e até errar, às vezes, um pouco na afinação, porque todo o trato respiratório vai ficar muito ressecado. E é horrível para a voz essa questão do gelo seco. Então, assim, o cantor tem que estar, até durante o show, assim, se hidratando e bebendo água para tentar amenizar o efeito do gelo seco. Se eu não me engano, tem outros efeitos assim, visuais e tudo mais, que não envolvem necessariamente o gelo seco, que aí entra na estratégia ali de higiene vocal, de modificação do ambiente que ele está fazendo, produzindo a voz. Que é necessário o gelo seco? Porque ele é muito prejudicial nesse sentido, tá? Aí vamos lá. Tem essa questão do gelo seco, ou, por exemplo, ambiente que a pessoa vai cantar em teatro. Teatro é um ambiente que é grande para ser acústico, tem uns teatros que tem muita cortina,
que tem muito carpete. Como que é a limpeza desse ambiente, né? Às vezes o seu cantor está nesse ambiente e rinite constantemente, aí você vai entrar na parte assim, olha, lavagem de nariz, tentar sempre buscar um médico para medicar a questão da rinite, entender como acontece essa limpeza. Então, o trabalho com o cantor é um trabalho assim, bem quase assim personalizado. Ó, vamos lá no teatro ver como que tá isso, ou vamos lá na casa de show que você vai fazer um show. Precisa ajustar algumas coisas para a sua voz, porque às vezes, como que, por exemplo, o gelo seco vai prejudicar? Às vezes é um ambiente muito pequeno, tá? Um lugar bem pequeno que aquela fumaça ela não vai espalhar, ela vai ficar na cara do cantor o tempo todo, tá? Aí tem a questão também de alimentação, que com o cantor é imprescindível ter essa questão de alimentação. Uma coisa é alimento muito pesado. Alimento muito pesado, ele vai lentificar a digestão. E aí, assim, o diafragma, quando ele contrai para a entrada de ar, ele faz o movimento de abaixar, e embaixo eu tenho as vísceras, estômago, intestino, e aí quando ele abaixa, isso tudo vai para frente. Por isso que a nossa barriga estufa quando a gente inspira, tá? Porque o diafragma abaixando e empurrando o estômago ali para frente. Pensa ali naquele cantor que precisa de uma ação, de uma coordenação de diafragma para inspirar o ar, para ter assim uma potência na projeção vocal, com o estômago cheio, ou com uma digestão mais lentificada. Vai ficar difícil respirar. Então, assim, é sempre focar em alimentos mais leves, tá? Por exemplo, lanche natural, uma fruta, maçã, qualquer fruta, na verdade, tá? Porque a questão da maçã e chocolate, dois assuntos polêmicos. Maçã eu não tenho comprovação científica, que vai auxiliar na voz. Mas ela é muito interessante, assim, porque a maçã ela é rica em pectina, tá? E a pectina, ela é muito boa para regularizar a acidez estomacal. Então, é boa para a questão do refluxo ali na voz. Então, assim, ajuda um pouco a voz nesse sentido. Mas aí a maçã, como ela tem essas substâncias que deixam a maçã aguadinha, crocante, dá a sensação de que a articulação está deslizando mais na boca. Então, dá uma sensação mais de conforto. Então, assim, uma fruta, um lanche natural antes do show, beber bastante água, evitar alimento gaseificado, isso é bem interessante, por exemplo, para cantor de alta performance, que eu já atendi um cantor de musical, e a orientação para ele era assim, olha, não coma nada muito farelento, sabe, bolacha de água e sal, alguma coisa com muito farelo, por quê? Se você me engasgar com esse farelinho e dar uma crise de tosse em você, a sua afinação, porque a afinação desse grupo de cantores, líricos, essas coisas, é uma coisa extremamente fina, coisa que posição de palato já modifica o resultado final que ele quer. Então, assim, se ele tiver uma crise de tosse, ou seja, prega vocal bate uma na outra, um leve edema nessa prega vocal já prejudica a performance desse cantor. Então, nesse cantor, eu já falo assim, não come nada muito farelento para não correr risco de engasgar. Alimento apimentado, jamais. Porque refluxo, irrita, toda a região faríngea fica irritada, não sei o quê. E é isso. Aí tem a questão do chocolate, que é a questão polêmica. Que eu falo que é polêmico o chocolate. Por quê? O chocolate, ele vai na prega vocal? Não. Então, como que o chocolate faz mal para a voz? O chocolate ao leite, tá? Chocolate ao leite, e derivados do leite que tem mais gordura, tá? Se você comer um chocolate amargo, quando eu falo amargo é 70% para cima, você não tem o mesmo efeito de espessamento de saliva. Então, chocolate amargo de 70% para cima, você pode, por conta da gordura. Mas eu tô falando aqui do ao leite. O que acontece no ao leite? Espessa sim a saliva, fica aquele negócio, sabe, peguento, mas fica assim em região de faringe, tá? Que é lá no fundinho da garganta, antes de chegar na prega vocal. Só que quando você fica com a sensação que a saliva tá lá no fundinho da garganta, o que você vai fazer? Ligar. Isso. Por exemplo, professor. Quando eu oriento o professor, olha, chocolate não é que vai fazer mal para sua prega vocal. Mas lá no fundo da garganta, não é na prega vocal, sempre deixando claro. Vai ficar mais espessa a secreção. Imagina você dando aula e parando toda hora para... Então, a gente está falando aqui do conteúdo X, papapá. Aí, papapá, papapá.
Você vai parar de prestar atenção no que eu estou falando e contar quantas vezes eu já fiz pigarro. E no caso do cantor também. Ele pode querer ficar fazendo pigarro e aí pronto. Ou aí no caso do cantor ali, cantor lírico ou de musical, que precisa de uma alta performance. Como eu disse, a afinação é extremamente fina. Se eu tenho essa secreção mais espessa em área de faringe, porque tem, por exemplo, exercícios vocais e técnicas vocais que amplia a laringe, amplia a faringe, eleva palato mole, tudo para ter uma projeção e uma ressonância diferenciada. E nesses cantores, eles vão sentir a ressonância prejudicada, tá? Então, aí são essas orientações, assim, mais para o canto. Aquecimento vocal, evitar álcool. Alguns cantores, assim, principalmente mais, assim, popular, cantor, não chega nem a ser amador, mas cantor, assim, de barzinho ou de show. Você sabe o que eles usam para aquecer a voz? O aquecimento vocal de alguns cantores que eu já vi pode ser cerveja, pode ser whisky, pode ser... Esse eu vi, a pessoa pedir, não é paciente minha, mas eu estava num barzinho, ia ter um show, e aí a vocalista desse show chegou pro garçom e falou: eu quero uma dose de conhaque, coloca mel e espreme um limão que eu preciso aquecer a voz. 1 minuto de silêncio agora para a voz desse, né? Então, assim, tem que desmitificar com o cantor, dependendo do gênero que ele canta e tudo mais, tá bom? Lógico, se na anamnese você identificar que ele faz isso, você precisa desmistificar com esse cantor que a bebida alcoólica aquece a voz, tá? A gente sempre volta naquele assunto, que você bebe e come não vai para sua prega vocal, tá? Então, assim, você está aquecendo seu esôfago, não está aquecendo a sua voz. E outra, a sensação do álcool, principalmente esses destilados mais fortes, uísque, conhaque, é de esquentar. Então, esquentou. Aquecimento vocal. Então eu aqueci, já esquentei. Porque o que é o aquecimento vocal? Isso precisa ser explicado às vezes para o cantor. Hoje em dia tem muitos cantores, muitas escolas de canto, muitos professores de canto que traz uma noção de fisiologia ótima para o aluno. Mas tem alguns que ainda não têm essa noção. Que o que é o aquecimento vocal? É você fazer exercícios para melhorar a circulação sanguínea, melhorar o processo de linfático ali, de reabsorção de substâncias ali que vão provocar o processo oxidativo das pregas vocais e melhorar também a mobilidade, deixar a prega vocal mais maleável através desse aumento da circulação para preparar a sua voz para um uso mais intensivo. E quando eu aumento a circulação sanguínea de algum lugar, obviamente a temperatura daquele lugar aumenta. Então, por isso aquecimento vocal. Não é necessariamente esquentar com a bebida. Isso é muito importante, assim, para o cantor também. E, obviamente, que uma rotina de desaquecimento, dependendo dos casos, assim, esse cantor precisa. Então, é uns cuidados, assim, pré-canto, pós-canto e no dia a dia. Sono, qualidade de sono, como eu disse para vocês, que vai impactar na voz, questão de estresse, que também tem essas questões com o cantor. Obrigada, professora. Vamos para a segunda parte, né, do nosso podcast agora. No trabalho, protocolo terapêutico baseado em exercícios de trato vocal semiocluído em indivíduos disfônicos, estudo clínico, randomizado e cego, escrito pela senhora, é afirmado que as orientações sobre higiene vocal e fatores de risco que podem contribuir para o desenvolvimento de uma disfonia auxiliam no processo de reabilitação do indivíduo. A senhora poderia detalhar para a gente o que tem feito pensando em terapia indireta? Fala sobre os resultados encontrados pela senhora em pesquisa. Acredita que essa abordagem tem realmente ajudado os pacientes? Sim, a gente percebeu nesse estudo, tanto é que agora eu mandei um artigo. Esse que eu estou falando é da minha dissertação, certo? Ah, tá. Porque o que eu estou falando aqui, eu falei, não, mas espera, o artigo que eu publiquei só tá a parte dos exercícios de função vocal e os exercícios de trato vocal semiocluído. Porque tem um artigo assim, espero
mandei acho que faz um mesinho, que tem umas revistas que demoram, que é um artigo só falando da terapia vocal indireta, que está em vias de aceite, vai ser aceito. Ouvi um amém, vai ser aceito. Que está detalhando esse conteúdo, mas eu posso te dar alguns spoilers, né, dessas questões. O que nós observamos, né? Que os pacientes, no caso, obviamente, vamos esclarecer que tipo de paciente foi submetido aos 2 tratamentos, com exercício e um tratamento só com orientação, né, de terapia vocal indireta e usando todas as ferramentas propostas por Van Stam. Era um paciente de disfonia comportamental, mais especificamente uma disfonia funcional primária. Então, pacientes que não tinham lesão, tá? Pacientes que as alterações vocais eram caracterizadas como leve, e esses pacientes, então, assim, é uma característica da disfonia funcional primária. A queixa vocal vai estar mais relacionada a conforto vocal do que a qualidade vocal em si, tá? E aí, o que nós observamos, né? Que nesse estágio da disfonia, quando eu tenho uma disfonia funcional primária, naquela disfonia comportamental no comecinho, que é difícil o paciente procurar tratamento nesse começo, porque só fico rouco ao final da semana, depois eu descanso e melhoro. E observou que a forma que nós abordamos, como que foi essa forma? Foi praticamente isso, porque não é comum isso que nós fazemos, que como eu comentei na primeira parte, que é sentar com o paciente, entender o porquê que ele não está fazendo um hábito, entender como que ele pode colocar esse hábito no dia a dia, resumindo tudo isso em uma palavra só, trabalhar a motivação do paciente, é motivação, tá? Trabalhar também com o paciente com objetivos, por exemplo, na primeira sessão, qual que é a primeira sessão? Anamnese, que é o levantamento de hábitos, né? Vocês vão ver lá no quadrinho, levantamento de hábitos, e perguntar para o paciente já de primeira sessão, por que você buscou a ajuda fonoaudiológica? Não é perguntar a queixa, é perguntar, tá, você tem essa queixa, mas por que você veio aqui? Por que você quer então melhorar a sua voz? Eu quero melhorar para isso. E a longo prazo, para que você quer melhorar a sua voz? Você entender essa dinâmica, por que ele quer melhorar a voz? Porque acaba virando moeda de troca. Você quer melhorar a sua voz? Então vamos entender, para melhorar a sua voz, para isso que você quer, a gente precisa fazer isso, tá? E é essa a estratégia assim, que nós usamos. Trabalhar bastante motivação, não só falar para o paciente, como no comecinho que eu falei com vocês, beba água. É explicar qual que é o mecanismo fisiológico da hidratação na voz, qual que é o mecanismo fisiológico de gritar na voz, qual que é o mecanismo fisiológico, por exemplo, de estar exposto a um fator irritante. O que seria um fator irritante? Poeira, que dispara alergia, fumaça. É você sentar com o paciente e ter um momento de dedicação só para conversar a respeito de como cuidar da voz e como ele está enxergando a terapia. Tá? Vamos pensar ali numa terapia de 45 minutos ou 1 hora. Não é eu ficar 5 minutinhos com o paciente, bebe água por causa disso. Não, é eu ter um tempo para isso. Às vezes, no meu planejamento, reservar aqui, essa sessão a gente só vai falar de hidratação ou só vai falar de algum hábito específico que o paciente precisa. E isso também é importante. O que também aconteceu de diferente? Eu não despejar um monte de informação de uma vez. A gente, por exemplo, eu estou aprendendo um conteúdo novo, não adianta você falar para mim todo o conteúdo num dia só. Metade eu vou esquecer e a metade que eu lembro, vamos supor, 50% eu esqueço. Dos 50% que ficou para mim, 25% eu vou entender errado. Entendeu? É isso mesmo. Quando você dá uma orientação do paciente, acontece isso. 50% é esquecido e dos 50% que fica, 25% é entendido de forma errada. Então, uma outra estratégia diferente que nós utilizamos foi sentar com esse paciente, ficar 35 minutos de terapia só falando de saúde vocal e um tema por vez. Não é na mesma sessão eu falar de hidratação, falar de rinite, falar de sono, falar de estresse, não. Eu faço um planejamento, cada sessão eu falo de uma coisa. E lembra que lá, o paciente esqueceu metade que eu falei e outra metade entendeu errado. Na sessão seguinte, não é eu esquecer aquilo que eu orientei o paciente. Toda sessão eu retomo os assuntos já previamente discutidos. E aí é nessa retomada que você usa a estratégia de interação terapêutica, a ferramenta de interação terapêutica.
Conseguiu mudar? Não. Por quê? Eu conseguiu? Muito bom. O que dá para fazer para melhorar? O que você acha que deu errado? Você gostou dessa estratégia? Não gostou? Entendeu? Esse que foi o diferencial. E, obviamente, assim, usar a escala de prontidão, que é a escala de prontidão é a reta de que você dá de 0 a 10, quanto você acha importante, 0 a 10, quanto você está disposto, e a balança decisória, que esse foi o grande diferencial. E aí o que nós ficamos mais surpresos, como se tratando de uma disfonia funcional, primária, sem lesão, em questão de conforto vocal, quem fez exercício melhorou da mesma forma, quer dizer, quem fez a terapia vocal indireta melhorou da mesma forma que quem fez exercício relacionado ao conforto vocal. Lembrando assim, que quem fez os exercícios teve um pouquinho de orientação de saúde vocal, mas foi aquela orientação tradicional. Tradicional que eu digo, bebe água, acabou. Faz isso, acabou, tá? Que é os 5 minutinhos que a gente dá. E aí observamos que se eu der uma orientação mais profunda, nesses casos, às vezes a pessoa tem uma melhora no conforto vocal em si. Não necessariamente na qualidade vocal, porque eu não manipulei diretamente ali a fisiologia fonatória. Então, né, essa é a nossa última pergunta desse podcast. E sempre para finalizar, a gente gosta de perguntar para a convidada, né, a respeito sobre algum caso de algum paciente, né, que ficou marcado e você se lembra até hoje. Pensando em tudo que foi discutido aqui hoje. Olha, um caso que ficou marcado para mim, para vocês terem uma ideia, essa paciente não era minha, tá? E é uma paciente que foi atendida quando eu estava no meu 3º ano de graduação, que eu sempre, quando eu vou falar de saúde vocal, eu lembro dela, que envolve muito eu entender que não é só orientar o paciente, envolve muito a gente entender os porquês de algum hábito para, sabe, as estratégias de aconselhamento? Que as estratégias que envolvem as estratégias de enfrentamento, as estratégias de interação terapêutica, que é entender da onde que vem alguns hábitos. E essa paciente, toda vez que quando estudo terapia vocal indireta, ela sempre vem na minha cabeça, porque a gente tem os grupos de atendimento, né, durante a graduação, e do meu grupo de atendimento, a gente discute os casos, observa entre a gente, cada um atendendo os casos, e aí tinha uma colega minha que atendia essa paciente que ela fumava, ela já tinha, se eu não me engano, estava na faixa dos 40 anos, mas ela fumava desde os 7, tá? Desde os 7 anos, sim. E aí ela tinha um edema, o diagnóstico otorrinolaringológico era um edema de Heinck, e o edema de Heinck ele já estava tão assim grande que a terapia fonoaudiológica teria um limite e a remoção seria via cirúrgica, mas para isso ela precisava parar de fumar, e ela ainda fumava. Então, o que aconteceu? É sempre assim, orientação e começando, ainda nem se pensava muito nessa questão de como orientar, era só falar, não, não fuma, mas eu falo assim, a nossa orientadora, que no caso quem era supervisora do meu estágio é minha orientadora, ela sempre teve um tato assim, vamos tentar então ir aos poucos e tudo mais. Então vamos tentar reduzir o cigarro, em vez de, por exemplo, eu fumo 2 maços por dia. Não é da próxima sessão para de fumar. Tá, na próxima sessão tenta fumar meio maço, ou 1 maço e meio. Aí na próxima sessão, só meio maço, 1 maço, depois meio, entendeu? Indo diminuindo aos poucos. Só que isso, ok, isso é uma coisa que a gente já sabe que tem que fazer com o paciente, mas o que me marcou foi a partir daquele estalo. Não, eu tenho que entender de onde vêm os hábitos de alguns pacientes. Por quê? Quase no final da terapia, que a gente dava terapia o semestre, né? Quase no final ali do processo terapêutico, a paciente, ela se sentiu mais à vontade com a terapeuta e tudo mais. E ela revelou por que ela fumava. E o fato dela ter revelado por que ela fumava ajudou a gente buscar estratégias para ela, ali de enfrentamento, as estratégias de enfrentamento, para ela substituir o hábito de fumar. Porque ela contou o seguinte, quando eu era criança, minha família não tinha uma renda financeira boa, era uma família carente. E minha mãe tinha vários filhos, e não tinha dia que não tinha comida para todos os filhos. E quando ela a gente estava com fome, ela dava um cigarro e um copinho de café para nós, para matar a fome. E isso virou um apego emocional. Então, por isso porque quando falava assim, o paciente fuma desde os 7 anos, primeiro que eu cai no chão e falo assim, como assim ela fuma desde os 7 anos?
E é uma coisa que, obviamente, não se pergunta às vezes, porque é coisa assim que a gente vai pescando ali na terapia, e aí o paciente se sente à vontade, ele fala. E ela falou isso. E nós falamos, nossa, então tem um apego, assim, uma questão, não é só o vício da nicotina, porque a nicotina vicia, mas tem essa questão, será que tem uma questão emocional junto, né? E aí, o que nós começamos a fazer? Agora, e ela estava assim, financeiramente estável, já tinha trabalho, já tinha na faixa dos 40, a mulher era casada. Então vamos lá. Quantos cigarros você compra, quantos maços você compra por semana? Aí eu lembro que na época a gente fez a conta. Na supervisão, né, foi o que nós fomos discutindo assim. Tá, ela compra, vamos supor, 10 maços na semana. 10 maços, cada maço, eu não faço a mínima ideia hoje em dia quanto tá. Cada maço tá R$5. E ela comprou 10 maços, então, ou seja, R$50. Né? Ela gastou ali R$50 com maço de cigarro. Com R$50, dá para eu comprar quantas maçãs no mercado? Ou com R$50, dá para comprar quantos quilos de carne? Entenderam? Então, nós fomos tentando, né, fazer essa estratégia. Então, esse foi um caso, assim, que me marcou bastante, assim, no sentido de, nossa, às vezes alguns hábitos não vêm simplesmente, eu tenho esse hábito, mas eles vêm por outras questões, que é que sempre tá aquilo, o paciente nós temos que tratar ele como um todo, né, não é só hábito de voz e voz e voz, tem questões, assim, que vão envolver, assim, a personalidade do paciente. E um caso bem semelhante, que foi a que eu atendi durante o meu mestrado, obviamente que não foi com cigarro, foi com café. Era uma professora universitária que eu dava terapia, e ela falou que tomava por volta de 1 litro de café. Uma garrafa de café inteira. Eu falei, meu Deus, isso é muita cafeína. E ela explicou por quê. Porque aí um dia eu perguntei, né? Mas por que 1 litro de café? Quando que você toma esse café? É no intervalo ali, quando os professores da Unesp estão ali reunidos. Eu levo a minha garrafa de café porque o café é quentinho, é um momento ali de socialização, todo mundo tomando um cafezinho. Só que ela tomava praticamente sozinha o café. Eu falei, E aí você pensa assim, ela quer uma coisa quentinha, alguma coisa para beber, para conversar e bebendo. Será que um chá? Gosta de chá? Gosto. Gosto de chá de camomila, erva cidreira? Gosto. Será que você levar um chá, então, ou alguma outra bebida que não tenha muita cafeína? Por exemplo, assim, chá preto, chá verde e o chá mate, às vezes, né? Tem cafeína, então evita esses. Então, ela tinha esse hábito, não era só falar para ela assim, o café, ele tem um efeito ácido, assim, em questão de refluxo, ele também tem um efeito diurético, então você vai perder líquido. A questão da cafeína, porque o café tem a cafeína, o descafeinado, ou podia falar para ela, leva café descafeinado. A questão da cafeína em si. Não era só falar isso para ela e fazer ela entender o mecanismo fisiológico e tentar falar, quando você está disposta a mudar, quais são as vantagens. Não, eu entender por que ela estava com aquele hábito e falar, então se a gente tentar trocar, tentar entender. Então foram esses 2 casos assim que tinham motivos emocionais por trás que acabaram me marcando bastante. Então, diante de tudo que foi discutido aqui e lido também, nós conseguimos fazer uma boa reflexão acerca das questões que envolvem os hábitos vocais e a terapia vocal indireta. Como a senhora bem disse no seu trabalho já citado, o processo terapêutico é complexo, com atuação em diversas frentes, a fim de restaurar a melhor qualidade vocal possível, melhorando a comunicação e, por consequência, a qualidade de vida do indivíduo. Para isso, além do aconselhamento por parte do fonoaudiólogo, o paciente deve ser ouvido, pois é ele o protagonista do nosso trabalho. E como já sabemos, sem a mudança de comportamento, o problema acaba por persistir. Podemos afirmar que a voz e a emoção se colocam como grandezas diretamente proporcionais. Segundo Pedro Bloch, quando se melhora o emocional, melhora-se também a voz. Poderia dizer também que, por sua vez, a voz melhora a emoção. Assim, é importante que o indivíduo também esteja motivado, com o objetivo de que haja adesão a mudanças para um comportamento vocal saudável. É perceptível que ainda temos um longo caminho a percorrer. Não podemos esquecer, no entanto, que o atendimento centrado no paciente deve ser o nosso foco. Como bem disse, certa vez, a doutora Mara Belal, o trabalho fonoaudiológico deve promover mais eco e menos ego. Muito obrigada, professora Angélica. Este nosso encontro foi muito bom, foi muito especial. Nós conseguimos aprender bastante com a senhora
e foi inspirador ouvir sobre as suas experiências. Aos nossos ouvintes, não deixem de se atentar para os nossos novos conteúdos que estão por vir. Ficamos por aqui, então, e até mais, fonoamigos! Posso agradecer rapidamente novamente vocês, então, pelo convite. Muito, muito obrigado. Foi maravilhoso falar. Me coloco sempre à disposição, se precisar falar de outros assuntos também, tá? E eu quero aproveitar e deixar aqui também um site que nós desenvolvemos, né? O Núcleo de Estudos em Voz, e Núcleo de Estudos e Pesquisa em Voz, o NEP Voz, um site que chama cuidadoscomavoz.com.br, que lá tem também vários textos em português. São textos que a gente citou, alguns textos que estão em inglês, né? Tudo mais, são textos em português de como cuidar melhor da voz. Muito obrigada.